Há lugares no mundo que desafiam tudo o que acreditamos sobre o passado, mas nenhum provoca tanto desconforto e tanta admiração quanto Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia. Um templo tão antigo que simplesmente não deveria existir. Quando os arqueólogos chegaram ao topo daquela colina árida nos anos 90, acharam que estavam diante de mais uma ruína comum. Mas bastou o primeiro toque das escavadeiras para revelar algo impossível. Enormes pilares de pedra dispostos em círculos perfeitos, alguns medindo até 5,5 metros de altura. E tudo isso construído cerca de 12 mil anos atrás. 12 mil anos. Muito antes da escrita, muito antes das cidades, muito antes da agricultura. Göbekli Tepe foi erguido em uma época em que os seres humanos eram oficialmente apenas caçadores-coletores. Povos nômades, sem ferramentas avançadas, sem organização social complexa, sem tempo ou tecnologia para erguer templos gigantescos. E, no entanto, eles ergueram. Cada pilar de Göbekli Tepe pesa toneladas. Toneladas que precisavam ser cortadas das rochas, transportadas por quilômetros e colocadas de pé com precisão milimétrica. É como se uma civilização primitiva tivesse realizado uma obra digna das grandes culturas do Egito ou da Mesopotâmia, só que 7 mil anos antes. As paredes estão cobertas por esculturas de animais. Serpentes, leões, raposas, javalis, escorpiões e aves misteriosas. Criaturas esculpidas com detalhes impressionantes, como se fossem símbolos de algo profundamente religioso. Ou profundamente assustador. Muitos pesquisadores acreditam que Göbekli Tepe não era uma aldeia, nem um local de moradia. Era um templo, um centro espiritual colossal, construído por povos que nem sequer haviam inventado a cerâmica. Só isso já seria suficiente para transformar Göbekli Tepe em um enigma. Mas o mistério aumenta quando descobrimos o que aconteceu depois. Por volta de 8 mil anos antes de Cristo, alguém, ou algum grupo, decidiu enterrar o templo inteiro. Não destruir, não abandonar, não deixar ruir, enterrar. Toneladas e toneladas de terra foram cuidadosamente colocadas sobre cada pilar, cada escultura, cada recinto, como se quisessem esconder aquilo do mundo. Como se Göbekli Tepe tivesse cumprido sua função e então precisasse desaparecer. É como se alguém tivesse apagado um capítulo inteiro da história humana antes mesmo de ele começar. E o mais inquietante é que ninguém sabe quem construiu o templo. Ninguém sabe por que ele foi erguido. Ninguém sabe por que foi enterrado. Alguns arqueólogos acreditam que Göbekli Tepe foi o berço do que chamamos de civilização. Que foi ali, em torno dos rituais e da fé, que as pessoas começaram a se reunir de forma permanente. E que para alimentar trabalhadores e especialistas, a agricultura surgiu. Não o contrário. Em outras palavras, talvez a religião tenha criado a agricultura. E talvez Göbekli Tepe tenha sido o primeiro centro espiritual da humanidade. Outros pesquisadores sugerem teorias mais ousadas, que o templo marca o fim da última era glacial, que foi construído para observar o céu, que suas esculturas seriam mapas astronômicos, representando constelações e cometas que ameaçaram a Terra. Há até quem diga que os pilares contam a história de um evento catastrófico que quase eliminou a humanidade, um aviso deixado para o futuro. O fato é que Göbekli Tepe não se encaixa em nenhuma linha do tempo confortável. Ele surge como uma anomalia, uma peça enorme deslocada do quebra-cabeça que acreditávamos entender. E quanto mais os arqueólogos escavam, mais perguntas aparecem. Se aqueles povos conseguiram erguer uma estrutura tão complexa há 12 mil anos, o que mais foram capazes de fazer? Quantos outros templos ainda estão enterrados, invisíveis sob camadas de areia e esquecimento? E se existiu uma cultura anterior, muito mais sofisticada do que imaginávamos? Göbekli Tepe permanece lá, silencioso, erguido por mãos que não conhecemos, guiado por ideias que não compreendemos e enterrado por motivos que talvez nunca saberemos. Um templo que não deveria existir, mas existe. E continua desafiando tudo o que acreditamos saber sobre nós mesmos.